Hoje a aula é sobre o quê? Pontuação, entonação e, consequentemente, a correção da leitura. Por que disso, Michele? Simples. A pontuação, nós precisamos conhecer a pontuação para escrever um bom texto. Ótimo. Mas nós precisamos conhecer a pontuação para ler bem um texto. Se nós não soubermos para que serve cada ponto, se nós não soubermos a entonação certa de cada ponto, nós não vamos conseguir entender o que está escrito. Simplesmente porque a pontuação traz a intenção daquela frase, né? Uma pergunta é diferente de uma afirmação. Uma pergunta é diferente de uma exclamação. Uma vírgula não é um ponto, né? Uma vírgula dá uma pausa rápida, passa por ali dando uma pausazinha por algum motivo, mas a frase não termina ali, ela só vai terminar no ponto. No ponto, você tem que dar uma pausa maior, você não pode passar direto, porque o ponto está ali para separar ideias, né? Então, a interrogação está ali para fazer perguntas. A exclamação está ali para trazer uma admiração, para trazer um susto, uma surpresa, uma revolta, né? Por quê? Porque a interrogação, ela sempre está no final de perguntas. Ótimo, isso aí não tem para onde correr. O ponto de exclamação, nós já vamos ver tudo isso no material de apoio, tá? O ponto de exclamação, ele aparece com uma carga emotiva. Ele aparece ao final de uma frase que trouxe realmente uma carga emocional. Por exemplo, se eu digo, você chegou cedo. Eu estou avisando alguém, estou dizendo a alguém que esse alguém chegou cedo, né? Você chegou cedo. Melhor, você chegou cedo hoje. Você chegou cedo hoje. Como a pessoa vai entender isso, deduzir por que eu estou falando isso, se eu só estou avisando, enfim, aí é com a pessoa, beleza. Agora, se eu digo assim, você chegou cedo hoje? Uma pergunta, né? Já mudou. Você chegou cedo hoje? Já mudou. E se eu digo assim, você chegou cedo hoje? Diferente, né? Então, olha essas três situações. Qual é a diferença? Na primeira, só tinha um ponto final. Você chegou cedo hoje, afirmou, ponto. Na segunda, ponto de interrogação. Você chegou cedo hoje? Né? Interrogação. E na terceira, um ponto de exclamação. Surpresa, você chegou cedo hoje? Né? Quando nós estamos falando com alguém, toda a informação vem carregada de quê? Gestos, expressão facial. Vocês perceberam quando eu fui falando? O olhar, tudo isso mostra a nossa intenção. E quando está escrevendo? Quando alguém escreve pra gente, você está vendo a cara dela? Você está vendo que gesto ela está fazendo? Como ela está olhando? Se ela, enfim, não. Então, isso tudo tem que ser passado pra gente de alguma forma dentro do texto. E como que quem escreveu vai passar isso pra gente dentro do texto? Através da pontuação e da entonação. A pontuação são os sinais, né? Como eu citei aí, exclamação, interrogação, o ponto final, a vírgula, enfim. Agora, e a entonação? A entonação é como a gente vai falar aquilo, né? As coisas não são simplesmente ditas. A gente não entende, a gente não só fala as coisas. O importante não é só a forma de falar as coisas, mas a forma como se fala. Vou citar de novo os relacionamentos, né? Quantas vezes aí quem é casal, né, não brigou com alguém porque falou de uma forma estranha, a pessoa falou num tom esquisito, né? Como você chegou cedo hoje, dependendo do casal, né? Você chegou cedo hoje? Ué, por quê? Eu não chego cedo sempre? O que você está insinuando? Né? E já vira briga. Então, quando você tem expressões, né? Enfim, você tem informações a mais. Agora, quando você só tem os sinais dentro do texto, você tem que acertar a entonação que aquele sinal traz. Por isso, você tem que prestar bastante atenção. Se apareceu ali um ponto de interrogação, é um jeito de falar. É um jeito de ler. Quando eu digo falar, falar dentro da cabeça também, quando a gente está lendo em silêncio, né? Se apareceu o ponto de exclamação, é um outro jeito de falar. Se apareceu só a vírgula, uma pausa diferente de quando aparece um ponto, quando aparecem os dois pontos, enfim. Vamos analisar o material de apoio, vocês vão observar bem, porque eu vou comentar cada um desses pontos e vamos ver vários exemplos sobre tudo isso que eu estou falando. Bom, então vamos acompanhar aí o primeiro texto que eu trouxe para análise disso tudo aí que eu falei, tá? Pontuação, entonação. Eu vou ler primeiro, sem considerar
pontuação e entonação. Vou ler direto. Ai, deixa eu tomar fôlego, porque não é fácil. Vamos lá. Porque a ida é sempre mais demorada que a volta, essa sensação acontece com todo mundo que viaja, desde que tenham sido feitos trajetos idênticos na mesma velocidade em sentidos opostos. Isso porque o nosso cronômetro interno não funciona com perfeita regularidade e muitas vezes engana a noção de tempo. As estruturas neurais que controlam a percepção temporal estão localizadas na mesma área do cérebro que comanda a nossa concentração. Isso significa que se a maior parte dessa área estiver voltada a prestar atenção no caminho, nas placas e na paisagem, não conseguimos nos concentrar no controle de tempo e aí não saberemos quanto tempo de fato a viagem levou na ida, a descoberta de novos lugares, influi na percepção de distância e achamos que estamos demorando mais. Nossa preocupação é quando vamos chegar na volta com o caminho já conhecido, a concentração se dispersa e a percepção de tempo é alterada para menos, dando a impressão que o trajeto mudou mais depressa. Difícil, gente. A gente fica sem ar. Por quê? Porque a pontuação traz as pausas, traz o tempo para respirar também, né? Ai, deixa eu me recuperar. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Conseguiram entender sobre o que fala exatamente o texto? Fica difícil, né? E por que eu fui falando rápido e tentando não parar? Porque é isso que acontece quando a gente não tem pontuação. Você vai direto, não tem o que te para. Não tem o que te freia, né? Agora, com pontuação. Por que a ida é mais demorada que a volta? Essa sensação acontece com todo mundo que viaja, desde que tenham sido feitos trajetos idênticos, na mesma velocidade, em sentidos opostos. Isso porque o nosso cronômetro interno não funciona com perfeita regularidade e muitas vezes engana a noção de tempo. As estruturas neurais que controlam a percepção temporal estão localizadas na mesma área do cérebro que comanda a nossa concentração. Isso significa que, se a maior parte dessa área estiver voltada a prestar atenção no caminho, nas placas e na paisagem, não conseguimos nos concentrar no controle de tempo. E aí não saberemos quanto tempo, de fato, a viagem levou. Na ida, a descoberta de novos lugares influi na percepção de distância e achamos que estamos demorando mais. Nossa preocupação é: quando vamos chegar? Na volta, com o caminho já conhecido, a concentração se dispersa e a percepção de tempo é alterada para menos, dando a impressão que o trajeto passou mais depressa. Entenderam? Agora já deu para perceber melhor, né, do que fala o texto. Quem nunca teve, né, a percepção de que você vai a algum lugar, parece que a ida demora mais que a volta? Quem nunca teve essa percepção? E o texto vem explicar justamente o porquê disso, né? Porque quando nós estamos indo, nós não conhecemos o caminho. Quando nós vamos a algum lugar que já não vamos há muito tempo, né? Estamos há algum tempo sem ir àquele lugar. Então, nós não conhecemos o caminho ou não lembramos o caminho, prestamos atenção em placas, nas novidades do caminho, vamos percebendo o diferente, né? O que é estranho para a gente. E aí você acaba enganando a noção de tempo, você acaba não tendo a percepção normal, embora o trajeto seja o mesmo, embora a distância seja a mesma. Na volta, você já conhece o caminho, você sabe o caminho de volta para sua casa, né? E a percepção é outra. Você acaba não prestando tanta atenção em volta, não tendo tantas distrações e não tem nem a preocupação do quando vamos chegar, né? Aquela ansiedade de quando você vai a algum lugar novo. É diferente. E aí a volta parece mais rápida por isso, porque você tem menos distrações, né? E acaba que você percebe diferente aquele mesmo trajeto, naquela mesma distância. Vocês viram como foi diferente considerar a pontuação?
E por que eu falei no texto inteiro? Porque nós estamos trabalhando interpretação, né? Então, não podíamos passar por ele sem interpretar as informações que ele veio nos trazer. Enfim, o que acontece? Ele já começa aqui com uma interrogação, né? Por que a ida é sempre mais demorada que a volta? Vejam que é uma entonação diferente, eu não estou afirmando, eu estou introduzindo o texto com uma pergunta, já considerando que você também tem essa percepção, né? E desde que tenham sido feitos trajetos idênticos, na mesma velocidade, em sentidos opostos. Olha como ele separa ideias, né? As vírgulas vêm separando ideias para nos fazer pensar. Isso porque o nosso cronômetro interno... Cadê? Quero mais vírgulas aqui. Isso significa que, se a maior parte dessa área estiver voltada a prestar atenção no caminho, né? Ele explica ali, nas placas e na paisagem, não conseguimos nos concentrar no controle de tempo. Ou seja, ele traz a ideia aqui, né? Ele traz uma ideia maior, ele quer dizer o porquê de não conseguirmos nos concentrar no controle de tempo e ele enumera aqui dentro, porque a gente está prestando atenção no caminho, nas placas, na paisagem e separa tudo isso por vírgulas. As vírgulas, gente, inicialmente, né, antigamente, as pessoas só falavam que as vírgulas representavam o espaço para respirar, era pausa para respirar. E não é só isso. As vírgulas nos ajudam a respirar, obviamente, né? E vocês viram aí, pela minha falta de ar aqui, que é necessário. Ainda estou me recuperando. Mas ela separa ideias. As vírgulas vêm destacar ideias, né? E aí não sabemos quanto tempo, de fato, a viagem levou. Olha aqui, né? Esse de fato vem evidenciar o que está sendo dito e a vírgula vem trazer, né? Separar essa informação aqui, essa observação aqui do resto da frase. E isso muda também a entonação, né? E aí não saberemos quanto tempo de fato a viagem levou. Os pontos, eu não preciso nem falar, né? Os pontos encerram ideias. As vírgulas separam ideias dentro de uma ideia maior e os pontos concluem essas ideias maiores, né? Na ida, a descoberta de novos lugares. Então, já tem uma vírgula separando para demonstrar o que nós encontramos na ida. Nossa preocupação não tínhamos falado ainda de 2 pontos, né? 2 pontos. 2 pontos introduz uma enumeração, uma explicação. Ele anuncia que você vai explicar algo completo, né? Então, nossa preocupação quando vamos chegar? Está dizendo aqui, de forma completa, qual é a preocupação de quem está indo. Enfim, acho que deu para observar o papel da vírgula aí, do ponto, né, de tudo. A pontuação, por isso eu digo que você não consegue interpretar bem um texto se você não sabe o que significam os pontos, se você não consegue usar um ponto de interrogação toda vez que você vai fazer uma pergunta. O fato de você saber escrever uma pergunta automaticamente te faz ler bem uma pergunta. Eu trouxe outras frases soltas aqui, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Essa primeira frase aqui, eu quero fazer uma observação, que é o seguinte, no WhatsApp. Gente, como acontece? No WhatsApp, você que está escrevendo, você sabe o que você quer saber. Não é só no WhatsApp, não. E eu já vou dizer, vocês já vão entender por que eu estou falando da escrita e não da leitura. Porque os dois estão interligados, como eu já falei nas aulas anteriores, né? Mas é o seguinte. Quando você está falando, você sabe o que você quer dizer. Mas quando a pessoa está lendo, ela não sabe o que você quis dizer, ela não está dentro da sua cabeça. Né? Lembra quando eu falei lá do relacionamento que traz, né, essa má interpretação de textos pode atrapalhar até relacionamentos, como eu falei lá na aula 1?
acho que foi na aula 1, isso atrapalha conversas, e todo mundo hoje conversa pelas redes sociais, pelos aplicativos de conversa e tudo mais. E o que eu mais vejo é isso, gente. Aí aqui, imagina, tem o aniversário de uma pessoa, um aniversário de um amigo seu, uma amiga sua, e você manda uma mensagem para essa pessoa assim: tem bolo amanhã. A pessoa que está recebendo essa mensagem, ela já vai ficar feliz achando que vai ganhar um bolo seu, porque ali você não botou ponto. Então a pessoa deduz que você está afirmando. E se você está afirmando, quer dizer que você vai dar um bolo para ela. Ela está lá do outro lado toda feliz. Mas, na verdade, você quis dizer isso aqui, ó. Tem bolo amanhã? Você quis perguntar se tem bolo amanhã. Aquela história de saber se vai ter uma festinha, se vai ter um bolinho, né, tal. Você quis fazer uma pergunta. Mas como você não tinha colocado a interrogação, ela não entendeu como uma pergunta. Então, gente, cuidado, tá? Porque a comunicação fica prejudicada. Isso aqui é um exemplo bobo, mas grandes confusões podem acontecer pela falta da pontuação correta, tá? Eu falo em relacionamentos e é verdade, vocês veem, vocês já viram. Tem conversas que viram memes por aí, vocês já viram isso. E não é só relacionamento, enfim, todo tipo de conversa que a gente tem, né, por escrito. Então, se não tiver pontuação correta, se você não conhecer o papel de cada ponto, se você não ler certo, com a entonação certa, com o sentido certo daquela frase, você não vai conseguir interpretar aquele texto corretamente, independente do tamanho dele. Então, pontuação é crucial para a interpretação de textos, tá? Então, aqui outras frases soltas, bem simples. Quantos anos você tem? Né? Essa frase aqui, quando ela vem pura, você até deduz que é uma pergunta, porque tem o quantos aqui na frente, né? Quantos anos você tem? Quem é você? Né? Nós já temos essas palavras aqui que são clássicas de perguntas. Mas o ponto de interrogação tem que estar aqui. Não é porque você botou aquela palavra lá na frente que você vai dispensar o ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Né? Então, desculpa. Outra. Ana, traga os relatórios. Né? A vírgula também tem esse papel. Quando você está falando com alguém, você está ali cara a cara falando com aquela pessoa ou escrevendo para aquela pessoa, né? Melhor, no caso de botar a vírgula, você separa o nome dessa pessoa com vírgula, né? Ana, traga os relatórios. Você lê essa frase, você entende que é alguém falando com alguém, mesmo sem o travessão ali. Você sabe que é alguém falando com alguém falando com a Ana, né? Ana, traga os relatórios. Então, mais um papel da vírgula, importante. Estamos contratando assistentes, analistas, estagiários. Ou seja, quem é que essa empresa está contratando? Para quais cargos, né? Quais são eles? Assistentes, analistas, estagiários. Como nós sabemos disso? Porque estão separados por vírgulas, né? Nós fazemos isso quando nós estamos enumerando coisas. Separamos por vírgulas, assistentes, analistas e estagiários. Bom, se essas vírgulas não estivessem aqui, quem a empresa estaria contratando? Estamos contratando assistentes, analistas e estagiários. Parece que são 3 cargos, mas pode não ser. Porque a empresa pode querer contratar assistentes, que são analistas e que vão ser estagiários lá. Ser um cargo só um tipo de coisa. Não querem assistentes, um tipo de pessoa que vai trabalhar como assistente, outro tipo de pessoa que vai trabalhar como analista e outro tipo de pessoa que vai trabalhar como estagiário. Não, que é um assistente, analista e estagiário. Vários, né? Porque está no plural. Vocês entenderam? A vírgula muda tudo. Então, põe ela aqui de volta. Vamos colocar as duas aqui de volta. Entenderam? Abaixo. Minha amiga... Deixa eu ler. Tá.
Minha amiga, de quem só guardo boas lembranças, deixou-nos em fevereiro de 2000. Bom, aqui a pessoa que disse isso, ela inicialmente está querendo nos dar essa informação. Quer ver? Essa informação aqui. Minha amiga deixou-nos em fevereiro de 2000. Mas, além disso, a pessoa quis trazer uma informação extra. Ela quis explicar, falar algo a mais sobre essa amiga dela. Então, ela disse o seguinte: minha amiga, de quem só guardo boas lembranças, deixou-nos em fevereiro de 2000. Isso aqui foi uma ideia mais introduzida numa ideia maior. Lembra que eu falei lá no texto? E aí veio separado por vírgula. Vocês perceberam que a frase seria inteira, teria sentido se aquilo não estivesse ali. Mas ela colocou no meio da frase essa informação a mais sobre a amiga dela. Então botou uma vírgula aqui e botou uma vírgula aqui. E não ficaria bom ler direto. Minha amiga, de quem só guardo boas lembranças, deixou-nos em fevereiro de 2000. Não, essas vírgulas separam a ideia, essa segunda ideia aqui, justamente porque ela quis dar evidência para ela, né? Minha amiga, de quem só guardo boas lembranças, ou seja, eu estou falando dela, mas eu quero frisar que eu só guardo boas lembranças dela, né? Minha amiga, de quem só guardo boas lembranças, deixou-nos em fevereiro de 2000, tá? E aqui 2 exemplos simples com exclamação. A exclamação é um ponto usado em frases que trazem um susto, uma admiração, uma revolta, uma surpresa, né? Então, que droga! A pessoa está ali indignada, né? E aí vem essa exclamação, ou seja, tem uma carga emotiva, uma carga emocional naquilo ali que ela está dizendo, então tem exclamação, né? A frase abaixo é outra carga, mas também traz uma carga emotiva. Que pena, né? Essa carga pode ser positiva ou negativa, né? Pode ser assim... Que bom que você chegou! Olha a minha entonação. Eu tô feliz? Tô muito feliz e tô frisando isso no meu tom de voz. Que bom que você chegou! No final dessa frase eu vou colocar um ponto de exclamação. Os palavrões, né? Se forem escritos, quando alguém xinga, diz um palavrão, no final desse palavrão tem que ter um ponto de exclamação. O palavrão vem carregado de emoção, né? Então, os pontos de exclamação vêm ao final de frases carregadas de algum tipo de emoção, tá? Vocês viram? Então, quando você aprende a usar a pontuação, aprende o que significam e conserta a sua entonação, a sua forma de ler, tá em dúvida, lê em voz alta, né? Claro, se for uma prova não dá para ler em voz alta, mas imagina, né? A situação, né? Você consegue entender melhor o texto, você consegue interpretar melhor o texto. Isso faz falta na interpretação de texto, tá? E agora nós vamos ver uma outra questão a respeito de pontuação, principalmente da vírgula. Quer dizer, principalmente da vírgula não. A vírgula acho que tem mais uso incorreto assim, no dia a dia, mas não vai ser só sobre a vírgula. Nós vamos ver como a posição, né, dentro da frase, como a posição de uma vírgula, a posição de um ponto, a posição do ponto de exclamação, do ponto de interrogação. Se a gente mudar um pouquinho de lugar, como muda o sentido daquilo que está escrito e como muda a interpretação daquilo que está escrito, tá? Então, outra coisa que nós temos que ficar muito atentos, tá bom? A posição... ali tem vírgula, separou, teve numeração, teve pausa. Preste atenção. Onde é que está aquela vírgula? Por que aquela vírgula foi colocada ali? Lê a frase com calma. Qual foi a intenção daquela pessoa colocando vírgula ali naquela posição? Nós já vimos bem isso nos exemplos anteriores e vocês vão ver agora nos próximos exemplos. A pontuação pode mudar uma situação inteira, pode mudar uma vida. Vocês vão ver aí agora. Agora vamos fazer um teste de pontuação. Nós já analisamos, já vimos a importância, já conhecemos
os principais pontos, né? Então, aqui eu adoro esse tipo de exercício, porque a posição, né? Deixa eu ver que a posição da vírgula, se você coloca vírgula ou ponto, se você coloca ponto de interrogação ou de exclamação, isso tudo muda o sentido da frase, o sentido do que foi dito. Consequentemente, você está retratando, você está falando, citando situações diferentes. Consequentemente, a interpretação daquilo ali que está escrito é diferente. Então, vocês vão ver nesse testezinho aqui, nessa análise, vocês vão encontrar um exercício parecido no material de apoio. Mas vamos lá, ó. Para provar que existem diversas possibilidades, preparei um teste. Quantas formas você encontra para pontuar a frase abaixo? Então, aqui tem a frase sem ponto nenhum. Meu relógio sumiu, não está na gaveta. Bom, de cara, a gente pensa assim, simples. O relógio da pessoa sumiu, não está na gaveta. Beleza. Exercício é o seguinte. Regras, temos regras. Desculpem. Você não pode... Não, você pode considerá-la como um diálogo. Podem ser duas pessoas conversando. Ou a reflexão de uma só pessoa, né? Então, pode ser pensamento, reflexão, a fala de uma pessoa só ou de duas. Só não pode mudar a ordem das palavras. Tá? Você pode usar os pontos, mas não pode usar a pontuação, né? Você pode usar a pontuação, mudar e tal, mas não pode mudar a ordem das palavras. Então, olha a primeira, como ficou aqui a primeira sugestão. Meu relógio sumiu. Ponto. Não está na gaveta. Né? A observação que vem aqui abaixo é o seguinte: afirmação e constatação indignada de quem fala. Por que a constatação, ele disse que a constatação é indignada? Por causa disso aqui, ó. Ponto de exclamação. Lembra que eu falei que o ponto de exclamação traz uma carga emotiva? Então, assim, a pessoa viu que o relógio sumiu, constatou que não está na gaveta e ela traz uma carga emocional ali, né? Meu relógio sumiu, ponto. Não está na gaveta, né? É algo assim. Segunda opção. Travessões. Não tinha falado dos travessões, né? Travessão vem à frente da frase quando alguém está falando no meio do texto, né? Introduz a fala de alguém. Então, aqui é um diálogo, são duas pessoas falando, tá? A primeira frase é a fala de uma, a segunda frase é a fala de outra, porque quando muda a fala, coloca-se o travessão novamente, tá bom? Esse traço grande aqui chama-se travessão. Então, aqui era a fala de uma pessoa só, aqui é a fala de duas pessoas. E aí, a opção é a seguinte: meu relógio sumiu? E a outra pessoa responde: não está na gaveta? Né? Ou seja, a primeira pessoa vê que o relógio sumiu e pergunta, e a outra pessoa, espantada, provavelmente, responde com outra pergunta. Ela também estranha, né? Meu relógio sumiu? A outra diz: não está na gaveta? Né? Então, olha já a diferença quando nós pontuamos diferente, né? É uma situação diversa da primeira. Vamos para a terceira sugestão. Olha a diferença, olha a posição da vírgula, olha onde a vírgula está, né? E terminamos com um ponto. Não estamos perguntando e nem estamos, não tem nenhum susto, nada. E olha o que diz a frase. Meu relógio sumiu não, está na gaveta. Nesse caso, o relógio sumiu? Não. Tá vendo como uma vírgula pode mudar tudo? Meu relógio sumiu não, está na gaveta. Olha isso. Ele diz que o relógio não sumiu, que ele está na gaveta. Olha a interpretação como muda. Porque
a pontuação mudou, né? Então, aqui, a negação do sumiço do objeto e a afirmação do local onde o objeto se encontra. Pronto, não há problemas aí, tá? Tá vendo, gente? A vírgula muda de lugar, por isso nós temos que observar a posição, observar o ponto e observar a entonação, tá? Aqui é o seguinte, um travessão, uma pessoa falando apenas, tá? E aí, o que nos traz a sugestão aqui dessa frase? Meu relógio sumiu? Não está na gaveta? Ou seja, é a mesma pessoa perguntando para alguém, sugerindo que ele deveria estar ali na gaveta, né? Meu relógio sumiu? Não está na gaveta? Trazendo até, ó, como diz aqui a observação abaixo, dúvida do narrador e um princípio de desespero pela situação, porque você enche alguém de perguntas, você já está aflito, né? Meu relógio sumiu? Não está na gaveta? Olha a entonação, né? E olha como a pontuação mudou tudo mais uma vez. Outra. Temos aqui de novo 2 travessões, então são 2 pessoas falando, é um diálogo, tá? E aí, olha só o que aconteceu aqui. Interrogação na primeira. Na segunda, tivemos uma vírgula após o não e uma exclamação. Vamos ver o que acontece nesse caso. Meu relógio sumiu? E a outra pessoa responde: não, está na gaveta. Olha só que bonito. Dessa vez o relógio não sumiu de novo. O dono do relógio acha que sumiu, pergunta, né? Meu relógio sumiu? E a pessoa responde: não, está na gaveta. E responde até feliz, né? Olha a exclamação ali trazendo a carga emotiva. Está na gaveta, levando uma boa notícia para quem perguntou, levando uma surpresa, levando uma admiração e tem certeza da resposta, né? Dúvida na questão, né? Dúvida lá em cima no que ele perguntou, mas tem aqui uma certeza na resposta. De novo, a fala de uma só pessoa, temos só um travessão. E aí ele diz assim, ó, e aqui entram as reticências. Eu não comentei ainda sobre as reticências, mas as reticências trazem uma reflexão ou algo inacabado. Alguém está refletindo sobre alguma coisa ou uma frase não terminou e ficou algo por dizer para a gente poder refletir, tá? E aqui é o seguinte, meu relógio sumiu, não está na gaveta. Acho que é algo assim, né? Meu relógio sumiu, não está na gaveta. A pessoa está ali refletindo sobre aquilo, né? Está ali pensativa. Ela não levou aquele susto para entrar a exclamação, não perguntou nada a ninguém. Ela simplesmente está ali provavelmente olhando para a gaveta, a gente começa até a imaginar a cena, né? E constatando e refletindo, né? O que diz ali abaixo, reflexão do personagem. Da personagem. Na verdade, bom, pausa para observação aqui. Por que eu corrigi da personagem? Porque normalmente personagem é uma palavra feminina. Então, independente de ser homem ou mulher, disse da personagem. Mas há pouco tempo eu li que aceita-se já as duas formas, da personagem e do personagem. Então, vamos manter isso aqui, né? Bom, voltando. Olha o que diz aqui a observação. Reflexão do personagem. Pode ser que ele esteja pensando em outra possibilidade, né? Ele pode, de repente, estar pensando em ter colocado em outro lugar. E o que aconteceu? É reflexão. As reticências trazem uma reflexão. Meu relógio sumiu, não está na gaveta, né? Entenderam? Viram só? Dá até para brincar com isso, né? Então, só para concluir, se você corrige a forma como você olha o texto, se você corrige a forma como você olha a pontuação, se você entende que cada pontuação, que cada ponto traz a sua forma de falar diferente, você corrige a sua leitura, tá? Então, já digo mais uma vez, eu falei isso bastante na primeira aula, leiam, porque a leitura, o texto é o material para o seu estudo de interpretação. Se você não ler, você não tem material para estudar interpretação.